Pronto, agora sim. Agora vamos lá. Vamos fazer o trâmite que é sempre pedido lá pelo aquele programinha que eu adoro tanto, que se chama PowerPoint. O nome aqui é bem grandão hoje, tá? O nome é grandão, mas acho que vai ajudar muita gente a fazer um trabalho que acho que está acabando hoje a data, né? Que é do Macunaíma. Pô, o pessoal reclamando comigo que não gostou do filme do Macunaíma, falou que é sem pé, sem cabeça. Falei, então vocês não estão entendendo sociologia. Bom, o título da aula de hoje é O Mito do Homem Cordial. Análise de Sérgio Buarque de Holanda, né? Sobre as raízes do Brasil. Ok? Falar um pouquinho sobre o autor, né? O Sérgio Buarque de Holanda é paulista, tá? Formou-se em Direito no Rio de Janeiro, tá bom? Então ele era jornalista de formação e advogado, tá? Em função do seu trabalho como jornalista, foi convidado para ser correspondente em Berlim, na Alemanha, entrou em contato com os trabalhos das ideias de Max Weber, tá? Isso na década de 30. Ok? De volta ao Brasil, publicou Raízes do Brasil. Posteriormente, renunciou ao seu cargo de professor na USP, em solidariedade aos colegas caçados pelo Ato Institucional número 5, medida autoritária promulgada pelo governador militar que assumiu o poder depois de 64. Bom, o primeiro a ser deletado vai ser o Victor, porque está atrasado. Gente, já ouviram falar de Chico Buarque? Todo mundo já ouviu falar de Chico Buarque, né? Pelo menos nem. Não estou falando, já escutaram, mas acho que todo mundo já ouviu falar de Chico Buarque. Vamos ver aqui. Júlia, já ouviu falar de Chico Buarque, né? As três Júlias, eu acho, né? Que são mais quietinhas, já ouviram falar de Já. Chico Buarque. Não? Nossa, vocês nunca Eu escutaram. já. Ah, tá. A Camila é o Eu pai já. dele, né? Então, é o pai do Chico Buarque. O pai do Chico Buarque é o Sérgio Buarque de Holanda. Tem até uma brincadeira que o Chico Buarque fala, oi, eu sou o Chico Buarque, filho do Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, a família do Sérgio Buarque são de filhos de intelectuais. O mais famosinho é o Chico Buarque, que é talvez um dos grandes nomes da MPB. Eu não gosto muito das músicas dele, mas as letras dele são fenomenais. Quando ele pega para falar sobre política, ele é um cara fora do sério. Bom, o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi professor da USP na década de 50, início da década de 60, tá? Ele escreveu um livro que é considerado por mim, assim, por mim, para mim, é o melhor livro de sociologia escrito no Brasil, tá? Que é o Raízes do Brasil, ok? O Raízes do Brasil, ele é um divisor de águas. Por quê? Parece ali naquela situação que acabou a brincadeira. Agora vamos falar sério, tipo assim, vamos escrever sério sobre sociologia no Brasil. E Professor, Oi, fala. foi mal te interromper aí, mas o Vitor falou que ele Ele clicou no estava link errado. atrasado. Ele estava Não, atrasado. ele tava Problema no dele. link Não, não, errado, não, não. professor. Problema Eu dele. também tava, professor. Aí Não, eu não vou, vi não. lá. Sabe por quê? Porque mesmo quando ele entra com o link errado, ele sempre entra atrasado. Mesmo quando Ah, ele entra então. com o link errado. Então, assim, já virou bagunça, tá? Entendeu? Não vou dar mais desaforo, não, porque o link estava errado na primeira aula do bimestre. Já estamos na terceira aula do bimestre. Não está na primeira mais. Então não tem mais desculpa, não. Por favor. Pô, tem limites. Bom, vamos lá. Estava falando para vocês do Raiz do Brasil, né? O Sérgio Buarque lançou esse livro no comecinho da década de 40, finalzinho ali do governo Vargas. O Raiz do Brasil, ele é muito importante porque ele é um estudo mais aprofundado do que o estudo, por exemplo, do Gilberto Freire, tá? Apesar do Gilberto Freire ser um livro muito maior, né, em quantidade de páginas, quando a gente chega no Sérgio Buarque, ele consegue sintetizar melhor as ideias. Ele escreve o Raiz do Brasil a partir de três características básicas. Primeiro, ele vai falar sobre os povos que deram origem ao Brasil, tá? Então ele fala muito sobre o mito das três raças, que depois outros sociólogos também vão usar e os antropólogos também. Um cara que vai seguir muito essa linha do Gilberto Freire, desculpa, do Sérgio Buarque é o Darcy Ribeiro, que também é maravilhoso as obras do Darcy Ribeiro. Só que o Darcy Ribeiro é um antropólogo, ok? Tem até um livro do Darcy Ribeiro chamado O Povo Brasileiro, que se quem puder estudar, ler ele, é maravilhoso. Tem uma série também no YouTube, baseado no documentário, tá? Que foi produzido pela TV Cultura na década de 90, chamado O Povo Brasileiro. Se não me engano, ele tem 5 episódios, e cada um de meia hora, mais ou menos. É um documentário muito bem feito, tá? O narrador desse documentário é muito legal, que é o Chico Buarque, né? E o Matheus Nastergalli, o ator, e tem participação de vários intelectuais, né? O Sérgio Buarque de Holanda não participa desse documentário porque ele já havia falecido.
E é muito legal porque o Darcy Ribeiro, ele utiliza muito bem as ideias do Sérgio Buarque de Holanda para construir a ideia antropológica da cultura brasileira. Bom, vamos lá. Sérgio Buarque, né? Mito das três raças. Quais seriam essas três raças, né? Ou três povos, né? É correto hoje falar povos. Os povos africanos, os povos indígenas e os povos europeus. Eu não costumo falar português, eu costumo falar povos europeus porque vieram mais do que só portugueses para o Brasil. Então, a gente divide esses três povos: europeus, africanos, indígenas, certo? E a partir da colonização portuguesa, começou-se a ter as características da sociedade brasileira. Então, por exemplo, a sociedade portuguesa era marcada por ser uma sociedade patriarcal, baseada no controle masculino, a partir de fundamentos religiosos abstratos. Né? O que seriam fundamentos religiosos abstratos? Igual eu falei na outra aula, não sei se foi com vocês ou com o segundo A, os portugueses não levavam tão a sério a religião. Tá? Por isso que talvez eles tenham sido menos preconceituosos que os ingleses que colonizaram os Estados Unidos. Então, os fundamentos religiosos que nós usamos no Brasil são meio abstratos. Eles existem, mas eles não são cumpridos ao pé da letra. E eu falo, por exemplo, sobre a questão do aborto. Né? No Brasil, por exemplo, é um país que se admite ali o homem trair a mulher, a traição masculina, mas o aborto é proibido. Então tem uma questão religiosa ali no meio. Ok? Os primeiros portugueses que vieram para o Brasil, eles eram aventureiros, tá? Então eles não vinham com as suas mulheres, não vinham com seus filhos, não vinham com a sua família. E quando chegavam aqui, eles entravam em contato com as indígenas e as africanas e tinham relações com essas mulheres. Tá? Não eram relações consensuais. O que é uma relação consensual? Por exemplo, a mulher estava disposta a ter aquela relação com o homem. Tá? A maioria dessas relações eram relações abusivas, e o Sérgio Buarque deixa isso bem claro no livro dele, que é uma coisa que o Gilberto Freire ele esconde, tá? Então, toda aquela violência do processo colonial, o Gilberto Freire ele não expõe no livro dele. Quando a gente chega no Sérgio Buarque de Holanda, ele expõe e fica muito mais fácil de entender a partir do momento que ele insere essas características sociais, tá? Então, por isso que pela maioria dos leitores aí do Casagrande Senzala e do Raiz do Brasil, quase todo mundo é unânime que o Raiz do Brasil tem muito mais fundamento, tá, científico. Bom, uh, as características da colonização portuguesa, que teria trazido para o território brasileiro aventureiros sem família e com reduzido espírito nacionalista, também havia contribuído para a formação do caráter corrupto da sociedade brasileira, que colocava sempre as vantagens para a família como prioritárias em relação ao bem-estar público. Então, a gente tem aquela coisa do, por exemplo, o português que vinha, ele não estava interessado em desenvolver o Brasil, estava interessado em desenvolver sua própria riqueza. E nós sabemos que hoje em dia, uma boa parcela da população brasileira é muito egoísta. Então, por exemplo, o cara é pobre a vida inteira. Ele conseguiu subir na vida, ele vai maltratar os pobres. Né? Então você tem aquele caso dos status, que é uma herança colonial. Tá? A gente pode dizer que todas as mazelas sociais que nós temos hoje no Brasil são consequências, são heranças coloniais. É isso que o Sérgio Buarque deixa bem claro. E eu apoio essa ideia. Bom, é claro que. Deixa eu só ver se eu pulei errado. Não, pulei errado não. Claro que este homem cordial, né? O que é um homem cordial? O homem cordial, tanto falado pelo Gilberto Freire e pelo Sérgio Buarque de Holanda, seria aquela ideia do brasileiro que parece ser bonzinho, mas ele não é tão bonzinho assim. Ele é um cara meio malemolente. É um cara que trata muito bem as pessoas, mas ele não leva as coisas tão a sério. Né? É um bom vendedor, ele se expressa muito bem, só que, vamos supor assim, é sempre mais difícil as coisas para ele. Então, ele se torna um homem cordial, né? Que é um tipo ideal nos moldes do Max Weber. Ele não existe de fato, mas como modelo, materializa as principais características de determinado grupo de agentes. Assim, o homem cordial brasileiro supostamente privilegiaria a amizade, a fraternidade, a ausência de conflito. Então, o brasileiro é muito aquele, ó, deixa isso, deixa quieto. Né? A gente vê duas pessoas brigando, o que aparece de gente para separar, né? Claro que sempre tem um maluco no pedaço que chega dando voadora, né, no meio da briga, né? Mas a maioria das pessoas fica do deixa disso, né? O brasileiro é muito do deixa disso. Tipo, vamos evitar o conflito. Então é chamado de homem cordial.
a intimidade e o desrespeito à burocracia. Se tem uma coisa que brasileiro adora não seguir é as regras. Então ele odeia a burocracia. Ele passa por cima das regras, porque ele se acha acima dessas regras. Então aquela ideia de eu furar a fila não tem nada demais. Né? Eu estacionar na vaga para idosos não tem nada demais. Por quê? Porque, nossa, tem 20 vagas para idosos. Por que que eu vou ficar procurando vaga? Eu vou lá e estaciono. Eu já vi. Gente, eu conheço pessoas que falsificaram aquele adesivo lá e colocaram no carro só para pegar as vagas dos idosos. Tem gente que. Complicado. No Brasil, por exemplo, ó, uma coisa vocês vão concordar comigo. Se você segue todas as regras, você é considerado o quê no Brasil? Se você segue todas as regras. Se você é uma pessoa que segue todas. Eu sei que. Gente, não adianta ser hipócrita. Brasileiro é muito hipócrita. Ninguém, eu, vocês, ninguém segue todas as regras. Tô certo ou tô errado? Vocês seguem todas as regras sociais, lá na escola, vocês seguem todas as regras? Nunca burlaram uma regra? Tá todo mundo quieto, né? Ninguém quer falar comigo, né? Tá todo mundo conversando. Gente, admitam. A gente odeia seguir regras. A gente faz de tudo para não seguir as regras. Então, o brasileiro não respeita uma ordem social. Ele é contra a ordem social. Tá? E isso traz um certo desrespeito ao próximo, em a maioria das vezes. Tá? Apesar de ser um povo brincalhão, um povo animado, mas o brasileiro é aquele cara que não desrespeita. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já vi muitas vezes na escola aí. Não estou falando vocês, a turma de vocês, mas já vi de acordo por causa da minha profissão. É tipo assim, o aluno chega e bagunça a sala, joga lixo no chão, né? Ele deixa a sala suja. E quando ele indagar, você fala, pô, por que você está sujando? Ah, tem empregada aqui na escola, tem faxineira para quê? Então ele não se importa em sujar o chão porque tem alguém para limpar. E isso, tecnicamente, é uma falta de respeito, tá? Porque é uma falta de consciência social. O brasileiro, muitos brasileiros têm uma falta de consciência social. Lembra que nós estávamos discutindo na aula hoje sobre política, né? Que estamos em vários assuntos, é aquela ideia que, por mais que o meu candidato esteja errado, para mim ele está certo, porque eu não posso ir contra as minhas ideias, eu tenho que ir de acordo com as minhas ideias. Não, mas o Camille, isso é mais no Brasil, né? Eu não vou questionar muito, mas, por exemplo, você tem descendentes japoneses, tá? Então, por exemplo, se os avós se forem japoneses, você sabe muito bem que eles levam as coisas muito mais a sério. O japonês leva muito bem a regra a sério, assim, se não pode, não pode. Tá? Tô falando isso, é isso e pronto, acabou. Os japoneses são muito regrados, tá? Então, é uma sociedade diferente, né? Você, por você ter uma descendência, você tem um pouquinho dessas características na sua família. E aí, por exemplo, é muito louco que quando tem Copa do Mundo, por exemplo, os japoneses vão jogar. Eu lembro de 2014 que isso ficou considerado um fenômeno aqui no Brasil. Teve um jogo do Japão, lá em Curitiba, né? O Japão contra alguma outra seleção que eu não vou me lembrar. O Japão perdeu o jogo. Perdeu. Só que os torcedores japoneses, no final do jogo, sabe o que eles estavam fazendo? Limpando o estádio. Eles estavam recolhendo o lixo. No Japão não tem faxineira, muito poucas faxineiras, porque a própria você é responsável pelo seu lixo, você é responsável pelo seu espaço. Então essa é uma questão de constituição sociocultural que existe no Japão, por exemplo. Eu travei, né? Travei. E, né? Caí, né? Desculpa aí, tá? Eu estava falando sobre a cultura japonesa, né? Foi aí que eu parei? Eu parei antes. Tá, vamos voltar para a cultura japonesa. Então, por exemplo, na cultura japonesa, você tem ali a ideia de que se você produziu aquele lixo, você é responsável pelo seu lixo. Então você que tem que ir lá varrer, recolher e jogar fora. Aqui no Brasil não. Ah, eu vou jogar ali o lixo na rua porque ninguém está vendo. Entendeu? O Sérgio Buarque de Holanda vai deixar isso muito claro. Isso são resquícios da nossa formação colonial. O português é muito desregrado. O português era aquele sujeito que vinha para o Brasil para adquirir riqueza, deixava a mulher dele lá em Portugal. Ele falava assim: ah, mas não tem nada demais eu trair a minha esposa. Por quê? Ela não está vendo. É, milhares de vezes já vi pessoas dando a desculpa seguinte. Isso, Camila, tecnicamente isso. Ele queria demonstrar quais são as principais características culturais do brasileiro.
tá? Só para mim fechar a ideia que eu estava tendo. Por exemplo, no Macunaíma, já vou entrar no filme do Macunaíma para falar um pouquinho para vocês. E aí é o seguinte, por exemplo, ó, aí que eu ia falar? Ah, tá. Eu chego na escola e falo assim, o aluninho, Joãozinho, não joga lixo no chão. Ele vira para mim, ah, mas a Mariazinha jogou. Olha como que é brasileiro. Todo mundo já fez isso na vida. Todo mundo, às vezes, questiona o erro que está fazendo, falando que é normal. Por que que é normal? Porque todo mundo faz. Então, a regra, se todo mundo faz, eu também posso fazer. Mas é errado. Você sabe que isso é errado? Sei que é errado, professor. Mas se os outros estão fazendo, eu também vou fazer. Isso chama-se hábitos culturais. Tá? O Pierre Bourdieu fala muito sobre isso. Hábitos. Você acaba adquirindo atitudes, hábitos das pessoas que estão ao seu redor. Então, se você convive com pessoas que não cumprem regras, que não seguem regras, você também passa com o tempo a não querer cumprir essas regras, de não querer seguir essas regras. Por quê? Porque é algo comum não seguir as regras. Então, o brasileiro é aquele, não pise na grama, ele vai lá e pisa. Por quê? Tá de noite, ninguém tá vendo, né? O brasileiro não tem, desculpa, é uma frase chamada consciência moral, né? Uma consciência moral muito complicada. É aquele famoso peso na consciência. Muitos brasileiros não têm a consciência moral. Por exemplo, o que eu estou fazendo, a atitude que estou tendo, pode vir a prejudicar outra pessoa. Ah, mas eu não conheço qual pessoa é, então não tem problema. Desde que não seja meu irmão, meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, se prejudicar outra pessoa, não ligo. Então é a falta da famosa consciência moral, da consciência ética, da consciência social, né? Então o brasileiro é tipo aquela pessoa que ele tá viajando. Vamos supor aí, tá? Vocês estão viajando para praia, vocês estão comendo ali, pá, 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 pá. Eu sei que vocês talvez não façam isso, mas vocês vão ver, sempre sabem que tem pessoas que jogam lixo pela janela do carro, né? Então, é uma falta de consciência moral, falta de consciência social. Bom, Macunaíma. O Macunaíma não é um livro escrito pelo Sérgio Buarque de Holanda. Vou deixar isso bem claro para vocês. O Macunaíma é escrito pelo Mário de Andrade, tá? O Mário de Andrade, ele entra dentro das ideias do modernismo. Lembra que o Gilberto Freire, ele nega o modernismo e fala de uma cultura tradicional brasileira. O Sérgio Buarque de Holanda, ele já tem as ideias do modernismo como base social. Então, as referências feitas ao Macunaíma, eles podem ser utilizados pelo Sérgio Buarque de Holanda. Por quê? Ele transmite uma ideia que o brasileiro ele é um ser metamórfico, vamos dizer assim, socialmente. Então, vou dar um exemplo meio idiota. Deixa eu pegar alguém como exemplo aqui. O Rian, pegar o Rian como exemplo, para a Júlia depois brigar com ele. O Rian, ele vai para a igreja de domingo. Dando exemplo, eu sei que ele não vai. Ele vai para a igreja de domingo, aquela igreja bem conservadorinha. Então, o Rian é aquele cara que coloca o seu palitozinho, ele canta na mocidade, toca violino lá na mocidade, coisa mais linda, maravilhosa, um galã, né? Lá na igreja ele é um cara perfeito. É o candidato perfeito. Todas as garotas certinhas namorariam com o Rian. Quando ele chega na escola, ele é aquele cara que fala palavrão, que xinga a professora, que não faz lição de casa, e etc e tal. Então nós não temos um personagem, nós temos dois. O Rian na escola, o Rian na igreja. É o mesmo ser? É, mas são dois personagens diferentes, né? É que nem vocês na escola. Gente, todo mundo que bagunça na escola costuma ser um filho quietinho em casa, né? Assim, todo mundo em casa tem um pouco mais de liberdade, né? Se você é quietinho em casa, metade de vocês vão ser bagunceiros na escola, porque na escola meu pai não tá vendo eu bagunçar, meu pai não tá vendo eu xingar os outros, meu pai não tá vendo eu derrubar um amiguinho lá na escada, então eu posso fazer o que eu quiser. Então você cria um personagem, como se fosse uma dupla personalidade sua, que muitas vezes as pessoas não acreditam que existam. Né? E é muito louco isso, porque isso é uma coisa muito de você se espelhar na forma que os outros agem socialmente. Então, todo mundo vai ter assim uma
predisposição a criar uma personalidade, uma dupla personalidade. E você vai agindo de acordo com as situações. Na frente do meu pai e da minha mãe, eu não posso falar alto, eu não posso xingar, não posso fazer barulho. Meu pai fala assim, ó, vamos para a igreja. O Rian tá lá arrumadinho, já com paletózinho, gravatinha, sapato toda engraxadinho, e vai para a igreja com o papai e com a mãe. Fica lá bonitinho, não abre a boca. Quando o pai e a mãe do Rian saem de perto, ele é outra pessoa. Então você tem uma dupla personalidade. Tá? O Macunaíma fala muito sobre isso. Ele tenta mostrar as múltiplas personalidades que um brasileiro pode ter. Né? Então, por isso que, às vezes, ele se transforma. Né? E ele tem todas as características do brasileiro. Tem uma cena do filme que é muito legal, que ele tá deitadão lá e chega a namorada dele. Você tem que ele não quer fazer nada, ele é mó preguiçosão. Ele tá espreguiçando, tá de cueca. Pá, ela chega, ó, preciso que você faça um favor pra mim. Eu não tô. Quando ela mostra dinheiro, na hora ele quer fazer. Então mostra que muitos na sociedade são interesseiros. Né, preguiçosos, mas se você oferece o dinheiro, ele está disposto, ele quer fazer, ele faz tudo que a mulher quiser. Blá, blá. Então, o Macunaíma ele vai mostrar ali as múltiplas facetas que nós podemos ver na sociedade. Por isso que ele é um pouco complexo, porque é meio difícil, né? Acho que o que mais pega para vocês é assim, ó, o Macunaíma é um livro da década de 30, o filme é um filme da década de 70 e vocês estão no século 21. Então, a leitura, a forma como o filme é produzido, organizado, a participação. Eu sei que a maioria de vocês também não gostam de filmes brasileiros, então o filme brasileiro ele tem uma continuidade diferente, uma fotografia diferente, tem uma narrativa diferente, e vocês são muito acostumados com filmes estadunidenses, que tem um padrão totalmente diferente. Tá? Mas é bom para vocês verem essas formas de narrativas diferentes. Bom, um cara que pode ajudar vocês muito na compreensão do Macunaíma é o professor Cícero também, tá? Macunaíma tem a ver com literatura, tá? Muitos escritores gostam muito do Macunaíma porque ele mostra essa metanarrativa aí, que é muito expressiva na interpretação, tá? Da sociedade brasileira, tá? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais um slide para nós. Acho que não tem mais. Eram poucos slides. Não tem mais slides, tá? Bom, dúvidas, perguntas, abram o microfone e fiquem à vontade. Bora. Agora é com vocês. Vamos, gente. Segundo ano B. Fala sexto ano B agora, não sei por quê. Segundo ano B, bora. Pergunta, Camila. Agora você pode abrir o microfone e fica à vontade. Você está com vergonha de falar hoje. Você está só escrevendo. Vamos, Jennifer, Júlias, Ians. Professor, Oi. esse filme Macunaíma, ele me deu muita agonia. Por quê? Esse filme é muito ruim, eu não gostei nem um pouco. Por que Porque no você tá... início tem aquele homem, aí ele pare uma Macunaíma daquela maneira aterrorizante, e ele já nasce grande, tem uns irmãos, aí ele fica lá cutucando aquela mulher toda hora. Do nada ele Por fica que que o Macunaíma já nasce grande? Por quê? Já viu os jovens de hoje em dia? Você já foi uma garota de 11, 12 anos, né? Já viu uma molecada hoje em dia? Sabe o que eles querem ser? Adultos. Eles acham que são adultos, querem agir como adultos, mas não querem responsabilidade. Isso é uma característica social. Né? Quando a gente vai pegando 16, 17 anos, a gente consegue observar melhor e refletir como a gente era mais jovem. Com 10, 11, você fala, putz, meu, não era a mesma pessoa, cara. Todo mundo pode fazer essa reflexão. É muito legal, tá? Por quê? Você já passou dessa fase. Então, agora que vocês são jovens adultos, vocês podem pensar no final da infância de vocês e início meu, o que que eu fazia? Tipo, é igual a gente brinca, né? Eu lembro de alguns aí com 12 anos correndo na escola. Hoje em dia ninguém mais corre na escola. Corredor, né? Correndo no corredor, brincando, bagunçando, falando baboseiras piores do que hoje em dia. E você vê que é uma infantilidade, mas quando a gente isso é um traço cultural. A maioria das crianças corre na escola porque vê outro correndo. Né? O Macunaíma já nasce grande. Ele é um ser muito sexista, então ele pensa muito em sexo durante o filme inteiro, né? Muitos momentos tudo acaba em sexo, porque isso é um pouco da metanarrativa ali histórica relacionada à colonização. O que o português queria com as escravas? O que o português queria com as indígenas?
tá? E aí você vê lá, às vezes é um cara branco, às vezes é um homem negro. Por quê? Porque isso vai misturando as culturas. Então, o Macunaíma é legal porque ele mostra lá, um ator negro vai representar algumas características do negro africano, e um ator branco vai representar as características da cultura portuguesa. Então, ele faz essas transformações, tá? Nós temos isso também, nós temos. Então, por exemplo, você tem um brasileiro que se orgulha de ser religioso, tá? Mas que é preconceituoso com outras religiões. Da onde que vem isso? Ah, porque ele não tem a mesma religião que eu, então eu vou ser preconceituoso com ele. Então ele se torna agressivo, né? É aquele brasileiro que não liga para aprender, mas ele acha que sabe de política, tá? Então ele é um pseudo-intelectual, que acha que sabe de tudo, que consegue tudo, que vê tudo, pá, 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 pá. Beleza? Então, tá ficando mais fácil aí o Macunaíma, né? Gente, dá para baixar o livro, tá? O livro não é tão grande, não. Ele tem umas 100 páginas, mais ou menos. O Rian fala, nossa, tudo isso, né? Nossa, tudo isso eu não consigo ler 50, eu vou ler 100, né? Até minha esposa deu risada aqui, minha esposa falou brincando assim, falou, nossa, só 100 páginas. A minha esposa, né, você quer matar os alunos. Mas ela dá risada, porque ela adora ler. Nossa, eu vou dar um livro, ela adora ler filmes de romance. Quando fala de livro de história, ela taca na minha cabeça. Não sei como eu não apareci com calo na escola ainda. Bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Dona Marina, que fala muito durante as aulas. Dona Isabela, Dona Júlia também. Júlias, né? Dona Júlias, Julinha, Juliana e Julieta. E aí? Perguntem. Guilherminho, Bruninho. Juliana, Juliana, Ixi, tá cortando o seu áudio, Júlia. Deixa. Bom, então vou parar o vídeo por aqui, vou fazer chamada, tá? Para poder a gente descansar um pouquinho. Semana que vem não tem aula, tá? É feriado, tá? E aí depois a gente retorna no dia 15 de setembro, que é a penúltima aula, tá? E depois a gente tem uma aula dia 22, que é a última. Na semana do dia 29 é a semana de provas também. Então nós temos mais 2 aulas bimestrais. E aí, quarto bimestre. Bom, vou parar a gravação por aqui, beleza, criança?